Salmos, capítulo 51. Nós vamos ler todo o Salmo. Os irmãos acompanhem. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, gracioso, bondoso, Deus santo, sublime, nós louvamos mais uma vez o teu nome, agradecidos, felizes pela obra redentora que o Senhor consumou na pessoa do teu Filho amado, Jesus, em nosso favor, e que é a razão, que é o motivo de estarmos aqui reunidos neste ajuntamento com os nossos irmãos em Cristo. E nós te pedimos de maneira especial, ó Pai, por este momento de pregação, de exposição da tua palavra, desejando, ó Pai, suplicando para que o Senhor derrame do teu Santo Espírito, que ele sopre sobre nós neste momento, trazendo graça, trazendo a verdade, trazendo pleno conhecimento de Deus, a fim de que possamos ser mais instruídos, a fim de que possamos ser levados a te amar mais, a te servir melhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e continue nos abençoando e nos guardando durante todo este culto. É o que nós te pedimos, também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que o arrependimento, ele é um assunto, ele é um tema que é tratado de forma abundante nas Escrituras. A Bíblia contém diversas passagens, inúmeros textos, várias histórias que falam sobre o arrependimento. Mas com certeza essa passagem
este salmo, do capítulo 51, é um salmo que se destaca por diversas razões quando se fala sobre esse assunto, sobre o arrependimento. E o Salmo 51 ele é considerado por muitos estudiosos da Bíblia, por muitos teólogos, como a oração mais notável de arrependimento que nós temos nas Escrituras. Martin Lloyd-Jones, por exemplo, ele afirmou, em relação ao Salmo 51, que ele talvez seja a exposição clássica sobre o assunto do arrependimento em toda a Bíblia. Então, com certeza, meus irmãos, essa passagem se mostra bastante apropriada, pertinente para nós, se nós desejamos meditar, estudar, conhecer um pouco mais sobre esse assunto, o arrependimento. Eu não pretendo fazer uma mensagem expositiva, não vou fazer uma exegese, versículo a versículo, desse capítulo, mas eu gostaria de tomar o Salmo 51 como fundamento, como base, para meditarmos um pouco sobre as características, os elementos que identificam, que tipificam o verdadeiro arrependimento. Portanto, meus irmãos, o nosso propósito nesta manhã será considerar 3 traços, 3 componentes característicos do verdadeiro arrependimento à luz deste Salmo, Salmo 51. Mas antes de identificarmos esses 3 elementos, eu gostaria também de ressaltar um pouco acerca da importância, da relevância desse assunto, arrependimento, para a pregação da mensagem do Evangelho. E de forma especial eu queria ressaltar a importância do tema para a nossa atividade evangelística, considerando que nesse sentido todos nós temos essa responsabilidade de anunciar, de comunicar as verdades do Evangelho, as boas novas da salvação. E nós poderíamos nos perguntar, no que consiste então esse anúncio? No que consiste essa mensagem de boas novas? Qual é o conteúdo necessário, indispensável da mensagem do Evangelho? O que é que nós precisamos comunicar, informar para os nossos ouvintes? E eu gostaria de relembrar aos irmãos que nós temos pelo menos 4 conteúdos necessários, principais, que nós precisamos comunicar aos nossos ouvintes. A verdadeira mensagem evangelística, ela é, primeiramente, uma mensagem sobre Deus. O homem precisa conhecer quem Deus é, segundo as Escrituras. Qual a sua vontade revelada nas Escrituras? E o segundo conteúdo é também que a verdadeira mensagem do Evangelho é uma mensagem sobre o homem. Nós precisamos conhecer quem realmente nós somos. O que a Bíblia diz acerca do homem? Ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, e que ele pecou, e que ele está num terrível estado de pecado, e que ele não pode fazer nada para mudar a sua situação. Mas um terceiro elemento, que é a boa nova propriamente dita, que nós precisamos comunicar, é que a verdadeira mensagem do Evangelho é uma mensagem sobre Cristo, a sua obra redentora. E o homem precisa conhecer, entender que Cristo e a sua obra é o único meio, Cristo é o único mediador para a reconciliação do homem para com Deus. Mas um quarto elemento importante, indispensável na verdadeira mensagem evangelística é o arrependimento e a fé. A verdadeira mensagem evangelística, ela demanda, ela exige uma resposta. Ela não é apenas um ensaio, a comunicação das verdades bíblicas sobre Deus, sobre o homem, sobre Jesus. Ela não é apenas a transmissão do conjunto
dessas informações, mas o ser humano, ele precisa ser admoestado, ele precisa ser advertido, convocado a se arrepender das suas más obras, dos seus pecados, da sua conduta iníqua, e ele precisa confiar, depositar a sua confiança na pessoa e na obra de Cristo como o único e suficiente Salvador dele. E nesse sentido, meus irmãos, o homem ele precisa então responder à mensagem do Evangelho, ainda que seja de maneira negativa. Ele não pode ficar indiferente à mensagem do Evangelho, ele não pode ficar neutro. Ou ele responde positivamente à mensagem do Evangelho, ou ele rejeita, responde negativamente à mensagem do Evangelho. Mas ele precisa ser confrontado, ele precisa ser convocado ao arrependimento e à fé. E a Bíblia demonstra isso de maneira abundante, né? A chamada, a convocação do homem ao arrependimento, à fé, não é um costume evangélico, não é uma ideia minha ou de algum outro pregador, mas a Bíblia revela, está repleta de passagens que demonstram, tanto na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, tanto na mensagem dos apóstolos, de forma especial no Novo Testamento, que a verdadeira mensagem do Evangelho, ela contém uma chamada ao arrependimento. E eu separei algumas passagens nas Escrituras que revelam, que comprovam isso, e eu convido aos irmãos que possam abrir para confirmar, né? E nós podemos ver, por exemplo, em Mateus, no capítulo 3, no verso 7 a 8, na pregação de João Batista, no verso 7 ele diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir é um imperativo, uma ordem. Frutos dignos de arrependimento. Em outra passagem, em Lucas, no capítulo 5, verso 30 a 32, Jesus, respondendo aos escribas e fariseus, diz, no verso 32, não vim chamar justos, e sim pecadores, ao quê? Ao arrependimento. Jesus veio a este mundo para chamar, para convocar pecadores ao arrependimento. Mas não foi apenas João Batista e o próprio Senhor Jesus que nas suas pregações, exposições, convocaram seus ouvintes para o arrependimento e a fé, mas também os apóstolos fizeram isso. Atos, capítulo 2, verso 36 a 38, nós podemos perceber no discurso de Pedro, né, aquele que foi o primeiro discurso, a primeira mensagem evangelística dos apóstolos após o Pentecostes. E Pedro, no verso 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungindo-se o coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, né, os ouvintes da mensagem do Evangelho, judeus, perguntaram: que faremos, irmãos? E no verso 38, Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Atos, capítulo 3, verso 19, no discurso de Pedro no templo, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. No capítulo 17, verso 30, na mensagem do apóstolo Paulo em Atenas, no Areópago, o apóstolo Paulo, falando para uma audiência gentílica culta, ele não se intimidou, mas ele admoestou os gentios a se arrependerem. No verso 30, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, o que nós vemos, meus irmãos, nas Escrituras, à luz dessas passagens, é que
A pregação do Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho, ela é uma convocação universal ao arrependimento. Universal no sentido de que ela é uma convocação que deve ser feita a todas as pessoas, de maneira indistinta. E, finalmente, em Atos, no capítulo 20, de 18 a 21, tem um relato muito interessante do apóstolo Paulo. Lá ele se encontra em Mileto com os presbíteros de Éfeso, e lá o apóstolo Paulo faz um relatório relembrando de como foi a conduta dele durante o tempo em que ele esteve pregando na cidade de Éfeso, onde ele pregou durante 3 anos. Os irmãos podem acompanhar Atos capítulo 20, perceber qual era a mensagem do apóstolo Paulo. Ele relata assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, verso 18, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provocações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Verso 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou ensinar publicamente também de casa em casa. Verso 21, testificando, testemunhando, pregando o quê? Tanto a judeus como gregos. O que o apóstolo Paulo pregava? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Testificava o arrependimento e a fé. Então essas passagens, como eu ressaltei, elas demonstram, elas evidenciam que o arrependimento e a fé, eles são elementos absolutamente necessários, indispensáveis, imprescindíveis para a salvação. E eles devem, então, fazer parte do conteúdo da verdadeira mensagem do Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele adverte, ele convoca, ele demanda, ele exige e ele requer uma resposta. Então o homem, ele precisa conhecer na mensagem evangelística quais são os instrumentos, os meios que Deus utiliza para salvá-lo, para operar a obra de salvação. E os 2 meios que Deus utiliza, que Ele mesmo criou, foi o arrependimento e a fé. Então, nós devemos entender o arrependimento como um desses instrumentos, junto com a fé, um desses meios que Deus utiliza como um dos meios através do qual Deus gera nova vida no coração do homem pecador. Nós devemos ressaltar também que é lógico que o arrependimento e a fé em si mesma não salvam ninguém. Eles são meios. O arrependimento em si, a fé em si não salva. O que salva é o conteúdo, é o objeto da fé, que é Jesus Cristo, é a graça salvadora de Deus na pessoa, na obra de Jesus Cristo. É isso que salva o homem. Não são os meios, não são os instrumentos, mas o conteúdo da fé. Mas, meus irmãos, apesar dessas passagens, elas evidenciarem, ressaltarem esse aspecto da responsabilidade humana em relação ao arrependimento, isso de maneira nenhuma quer dizer que o arrependimento ele é uma obra, ele é um produto do coração humano. Na verdade, tanto o arrependimento como a fé, eles são graças evangélicas, eles são dons de Deus. E nós precisamos ser honestos e sermos equilibrados e destacar também um aspecto verdadeiro da soberania divina relacionado ao arrependimento e à fé. Embora Deus seja quem opere o arrependimento e a fé no coração do homem, é Ele que é o autor. Nós lemos hoje uma passagem da visão do vale de ossos secos. É Deus que gera nova vida no coração do homem. Mas ainda assim o ser humano ele é convocado ao arrependimento e à fé. Nós precisamos reconhecer mais uma vez aqui
que as nossas mentes finitas, limitadas pelo pecado, não conseguem compreender, né, de maneira plena esse casamento, essa harmonia existente entre a responsabilidade humana e a soberania divina. Deus, revelado nas Escrituras, ele é absolutamente soberano. E as virtudes do arrependimento e da fé sempre são creditadas a Deus na Bíblia. Mas, por outro lado, o homem é absolutamente responsável. E a culpa pela obstinação do pecado, pela falta de arrependimento, pela falta de fé, a incredulidade, nunca são atribuídas a Deus na Bíblia, mas sempre são atribuídas ao homem. O casamento entre a soberania divina e a responsabilidade humana é um mistério. Mas ele é real, é verdadeiro e ele acontece nas Escrituras. Por vezes, essa realidade ela aparece lado a lado, numa mesma passagem. Tem um texto conhecido dos irmãos em Filipenses, no capítulo 2, verso 12 e 13. E nessa passagem nós vemos o apóstolo Paulo advertindo, exortando a igreja a desenvolver a salvação, o aspecto da responsabilidade humana. E ele diz assim: desenvolvei a nossa salvação com temor e tremor. Mas, no entanto, quando ele vai explicar, quando ele vai fornecer o motivo, o fundamento, o encorajamento para esse desenvolvimento, ele proclama, ele afirma a responsabilidade, a soberania de Deus. Ele diz assim no verso 13: porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, meus irmãos, no que diz respeito ao arrependimento, nós não podemos deixar de compreendê-lo sobre esse duplo aspecto, o aspecto da soberania divina e o aspecto da responsabilidade humana. Mas eu vou dar alguns textos para os irmãos que vão evidenciar o arrependimento como produto da ação soberana de Deus. A gente tem muitos textos sobre a fé sendo um dom, mas às vezes nós não conhecemos aqueles textos que demonstram que o arrependimento também é um dom. Eu queria pedir para os irmãos conferirem nas suas Bíblias Atos capítulo 11, verso 15 a 18. Pedro ali explicando, relatando aos apóstolos da igreja de Jerusalém acerca do derramamento do Espírito Santo para os gentios na casa de Cornélio, um fato que aconteceu em Atos capítulo 10, e a conclusão daqueles ouvintes, do relatório de Pedro foi a seguinte: logo também aos gentios foi por Deus o quê? Concedido o arrependimento para a vida. O arrependimento que conduz à vida é um dom de Deus. Ele é concedido, ele é dado por Deus. Uma outra passagem, em 2 Timóteo, do capítulo 2, 24, até o verso 26, Paulo, advertindo, orientando a Timóteo, ele diz assim, a partir do verso 24: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, aptos para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Então, Timóteo deveria instruir, deveria advertir, disciplinar seus ouvintes, na expectativa de que Deus concedesse a eles, aos ouvintes, o arrependimento. E, por fim, irmãos, mais uma passagem, os irmãos anotarem, se assim desejarem, Romanos, capítulo 2, verso 4. Lá o apóstolo Paulo diz a partir do verso 3: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então é Deus, é a sua bondade, a sua graça que conduz o homem pecador ao arrependimento. Então acredito que está claro, meus irmãos,
que o arrependimento ele é um dom de Deus. Isso destaca o aspecto da soberania divina, mas de igual modo o homem ele é chamado a responder positivamente a mensagem do Evangelho com arrependimento e fé. E nós seremos responsabilizados se não nos arrependermos dos nossos pecados e depositarmos a nossa confiança na obra salvadora de Cristo Jesus. Certa vez perguntaram a Charles Spurgeon se ele seria capaz de reconciliar essas duas verdades, uma com a outra. O arrependimento, a soberania divina e a responsabilidade humana. Ele respondeu assim: eu nem ousaria tentá-lo. Eu nunca reconcilio amigos. Então, é este o ponto importante que nós precisamos entender sobre o arrependimento. Na Bíblia não há nenhuma tensão, nenhuma inimizade entre soberania divina e responsabilidade humana. Elas não são vizinhas, briguentas, não estão em estado de guerra, beligerância uma com a outra. Na verdade, elas são amigas, são irmãs siamesas, e andam juntas, e trabalham juntas. E o que a Bíblia afirma é tanto uma realidade quanto a outra. Apesar de ter gastado um pouquinho de tempo nessa introdução, é necessário nós compreendermos este aspecto relacionado ao arrependimento. E compreendendo isso, nós podemos então perguntar: ok, a mensagem verdadeira do Evangelho, ela tem uma chamada, uma convocação ao arrependimento. Mas o que caracteriza então o verdadeiro arrependimento? Quais são os componentes, os traços que evidenciam que uma pessoa foi verdadeiramente arrependida? Será que apenas alguém por estar triste, chorando porque prejudicou alguém, e essa tristeza já pode ser caracterizada um arrependimento? Muitas pessoas compreendem o arrependimento como um sentimento, algo apenas emocional. E qual é o ensino bíblico sobre isso? E, na realidade, meus irmãos, conforme eu pretendo demonstrar de forma breve nesta manhã, a partir do Salmo 51, nós vamos verificar que o arrependimento ele inclui o ser humano como um todo. Ele envolve o ser humano por inteiro. Ele não envolve apenas as emoções, mas ele envolve também outras faculdades, outros aspectos do ser humano. Então nós vamos aprender aos pés do rei Davi, esse homem segundo o coração de Deus, no que consiste o verdadeiro arrependimento. Quais são os componentes que o caracterizam, que evidenciam esse verdadeiro arrependimento, que estão aí expressos no Salmo 51. Quanto ao contexto, meus irmãos, da passagem, a epígrafe inspirada dos Salmos, você pode dar uma lida. A epígrafe está antes do verso 1 do Salmo 51. Nós lemos o seguinte: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Então essa oração ela é decorrente daqueles acontecimentos que estão narrados no livro de 2 Samuel, no capítulo 11 e 12. Se você não lembra da história, não está lembrado dos detalhes, você pode fazer a leitura em casa e perceber os detalhes bastante interessantes dessa história. Mas ali, de forma resumida, nós temos o registro do adultério de Davi com Batseba, de como ele planejou, forjou, arquitetou um plano para matar Urias, e de como ele foi confrontado, advertido pelo profeta Natã. Então este salmo, esta oração é fruto desse contexto, desse episódio vergonhoso na vida de Davi.
E esse é o contexto, então, da passagem que nós temos diante de nós. Mas vamos lá aos elementos. O primeiro elemento que caracteriza o verdadeiro arrependimento é o componente intelectual, componente relacionado à mente. O verdadeiro arrependimento, ele implica uma mudança de mentalidade, de visão, na percepção do pecado como contrariando a lei de Deus. Envolve esse reconhecimento do pecado, da culpa diante de Deus. Nós poderíamos perguntar, arrependimento, mas arrependimento de quê? Apenas uma sensação, uma tristeza? Não. O verdadeiro arrependimento, ele é primeiramente intelectual, ele é fruto do nosso conhecimento, da nossa percepção espiritual acerca da nossa realidade, da nossa condição, de nos avaliarmos como sendo pecadores, corrompidos em relação a Deus. E eu convido você a perceber no Salmo isso. No Salmo 51, Davi revela esse componente espiritual, intelectual. Ele demonstra ter um reconhecimento do pecado. Percebam aí no verso 1 e no verso 2 o grupo de palavras que Davi utiliza. Ele faz uso de um vocabulário que identifica, que caracteriza a sua conduta. E qual é o vocabulário que ele utiliza aí no verso 1 e 2 para caracterizar a sua conduta? Transgressões, iniquidade, pecado. No verso 1, apaga minhas transgressões. No verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. No verso 3, ele demonstra expressamente esse componente intelectual quando ele afirma, pois eu conheço as minhas transgressões. Davi, portanto, ele tem uma percepção espiritual de que ele é transgressor, de que ele é pecador. Ele tem um conhecimento genuíno acerca do seu real estado de pecado, da sua corrupção, da sua culpa diante de Deus. E nesse sentido, o arrependimento, ele significa, então, nos ver apenas realmente como nós somos. Como fruto, como consequência do nosso estado de pecado. Vou fazer uma pausa, pedir para o André, por favor, pegar um pouquinho de água para mim. Essa consciência, essa percepção de pecado, ela é dada pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, que nos dá um diagnóstico, nos mostra como que se fosse uma tomografia. A palavra de Deus revela quem realmente nós somos, e o diagnóstico é corrompido, pecador, transgressor. Então a Bíblia, a lei de Deus, nos traz um reflexo de quem realmente nós somos. A Bíblia, ela revela o nosso real estado. É o que diz lá em Romanos, no capítulo 3, verso 20. Ninguém será justificado pelas obras da lei. O apóstolo Paulo diz, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então o propósito da lei de Deus é nos enquadrar como pecadores. É tipificar os nossos pecados. No verso 4, os irmãos podem perceber que Davi também demonstra o reconhecimento de que o pecado que ele cometeu se estabeleceu primeiramente em relação a Deus. Ele diz no verso 4, pequei contra ti somente. Então, meus irmãos, nós não podemos identificar o pecado como sendo apenas aquela transgressão contra o nosso próximo, ou então identificar o pecado como um conceito de crime do nosso Código Penal, ou então tipificar, entender o pecado como aquele conjunto de regras morais que nós estabelecemos como alvos, Nós temos, às vezes, padrões éticos, as pessoas estabelecem um rol de padrões éticos que elas querem seguir. Não. O pecado, ele é estabelecido, ele é identificado primeiramente em relação à lei de Deus.
Às vezes, as pessoas criam seu próprio código moral de conduta e, às vezes, quando elas não conseguem alcançar, cumprir esse código, elas ficam tristes, elas se entristecem. Mas nós não devemos compreender o pecado a partir desse nosso código moral, ético particular. O pecado, ele é sempre entendido, ele é identificado, estabelecido em relação a Deus, e Davi compreendia perfeitamente isso. Ele revela que ele tem uma plena convicção de que o pecado dele não foi, primeiramente, em relação a Batseba, porque ele adulterou, em relação a Urias, porque ele foi homicida, mas Davi compreendeu que o pecado se deu porque feriu a lei de Deus. A lei dos homens podem estabelecer o homicídio. Até um tempo atrás, alguns anos atrás, o adultério era uma contravenção penal e deixou de ser. Mas diante de Deus, do padrão divino, padrão moral último, permanece como pecado. Davi também expressa no verso 5 o reconhecimento da sua natureza corrompida. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, assim como Davi, nós precisamos confessar, precisamos reconhecer as nossas condutas como pecado diante de Deus. E esse é o primeiro componente, é o primeiro elemento do verdadeiro arrependimento. Um elemento intelectual que pressupõe a mudança de pensamento, a nossa mudança de visão em relação às nossas faltas, avaliando elas como pecado, como desobediência, transgressão da vontade de Deus. Que nós possamos, então, reconhecer e dizer, assim como Davi, pois eu conheço as minhas transgressões. Mas o verdadeiro arrependimento, ele inclui não apenas essa mudança de visão, esse reconhecimento de pecado, esse componente intelectual, mas ele também inclui uma mudança de sentimento. E esse é o componente, o elemento emocional do arrependimento. Então, o arrependimento verdadeiro, ele necessariamente tem um elemento emocional, um componente de sofrimento, de tristeza profunda, não apenas porque contrariei o meu código moral particular, não apenas porque fiz mal para outra pessoa, não apenas porque estou sofrendo as consequências do meu pecado, não, mas esse sentimento de tristeza vem pela compreensão de que nós violamos a lei de Deus. O arrependimento verdadeiro, ele não significa a mera tristeza, o mero remorso. Às vezes as pessoas fazem mal a terceiro, elas prejudicam uma terceira pessoa e elas podem se entristecer. Às vezes a gente conta uma mentira, alguém conta uma mentira que prejudica seriamente uma pessoa. E a gente fica triste pelas consequências que se abatem sobre essa pessoa. Os homens, por exemplo, podem trair suas esposas, adulterarem e ficarem, depois de um tempo, com a consciência pesada, ressentidos, tristes porque foram infiéis, porque não honraram seus votos para com suas esposas. Podem ficar tristes por isso, porque fizeram mal à esposa. Ou então, alguém que bebe, que se embriaga e que comete, durante o estado de embriaguez, diversos atos que depois, no dia seguinte, a pessoa considera algo ruim, danoso, e a pessoa se sente mal no outro dia, porque fez tudo aquilo, e aquela conduta trouxe várias consequências. Mas isso não significa, esse tipo de tristeza não significa o verdadeiro arrependimento, porque quando a tristeza, quando o sofrimento, ele não é fundamentado no sentimento, na percepção de pecado, a pessoa pode chorar até rios de lágrimas, mas isso não significa que houve o verdadeiro arrependimento. O salmista revela esse sentimento de tristeza que é fruto dessa sua percepção do pecado aí no verso. Na verdade,
todo o Salmo 51, né? Mas no verso 1, no verso 2, se nós observarmos as petições, os clamores do salmista, né, é difícil nós não percebermos esse tom de lamento, de tristeza, de melancolia. Né? Eu, particularmente, quando vou ler, né, os clamores, compadece-te de mim, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me. Não tem como nós lermos e darmos uma entonação de alegria. Né? Nós lemos com pesar essas frases do salmista. Então, nós entendemos que através de todo esse salmo, Davi está revelando esse estado de profunda tristeza. E de forma especial, no verso 8, ele assume, ele reconhece a sua tristeza quando ele clama por felicidade. Ele diz no verso 8: faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Então, a figura do salmista, como ele estava se sentindo, com peso, esmagado, triste. Então, ele pede para Deus fazê-lo ouvir júbilo de alegria. Verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação. Então, se ele clama por alegria, é porque ele estava triste. E no verso 17, texto bastante conhecido, decorado, Davi afirma que esse elemento emocional, que está ligado ao intelectual, de tristeza, esse sentimento de verdadeiro pesar pelo pecado, essa contrição, é um componente agradável a Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido, contrito, triste, não desprezarás, ó Deus. Então, meus irmãos, no verdadeiro arrependimento, há profunda tristeza, que é fruto da nossa consciência, da nossa condição espiritual, da nossa impureza, aquela tristeza que é fruto da compreensão da nossa rebelião para com Deus. Davi expressa também esse sentimento de tristeza pelo pecado de forma bem perceptível em outro salmo, Salmo 38, no capítulo 18, ele diz assim: confesso minha iniquidade, suporto tristeza pelo meu pecado. Então, nesse sentido, meus irmãos, nós devemos entender que existe uma tristeza que vem de Deus e que gera vida. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, no verso 9 a verso 10, ele nos ensina isso. Ele diz assim a partir do verso 9, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9: agora me alegro, não porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes entristecidos para arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, meus irmãos, há um aspecto terapêutico, espiritualmente falando, para a tristeza que vem de Deus em razão do reconhecimento do nosso pecado. É uma tristeza proveitosa para o crente, que gera vida, que conduz ao arrependimento. Felizmente, nos nossos dias, a mensagem do Evangelho, ela parece que não tem espaço para levar um homem a se entristecer. A mensagem do Evangelho parece que não pode entristecer um homem, pelo contrário, mas ela sempre tem que massagear o ego humano. É uma mensagem que prega um Deus psicólogo, cuja salvação se confunde em conferir a seus ouvintes um estado de felicidade superficial, um sentimento de alegria, né? E é uma pregação que informa, que proclama apenas as benesses, as promessas de Deus, mas que omite, né, a contrapartida, né, que se cala em relação à necessidade do arrependimento e de que este arrependimento ele tem um componente emocional de tristeza, de sofrimento.
Então, o arrependimento verdadeiro, ele precisa necessariamente ter esse elemento emocional. Ele não pode ser apenas aquela compreensão de que sou pecador, pequei, né, como se fosse algo que pudesse passar apenas pela mente, apenas pela razão. Mas ele também envolve, né, um componente emocional, né, um profundo choro, às vezes, a tristeza, né, mais uma tristeza que é sempre fundamentada no entendimento da nossa transgressão diante de Deus. Né? Então, um elemento, um componente não pode existir sem um outro para caracterizar o verdadeiro arrependimento. Também eu queria observar que esse elemento emocional, né, que é necessário, indispensável para caracterizar o verdadeiro arrependimento, ele não deve ser avaliado de forma externa, né, pela quantidade de lágrimas que uma pessoa derrama, por exemplo. Né? Choro, ainda que profundo, copioso, duradouro, ele não é um indicativo seguro, né, para chegarmos a avaliarmos o verdadeiro arrependimento de uma pessoa. Né? Até porque Deus nos fez diferentes. Né? E as pessoas têm personalidades, têm temperamentos diferentes, né? E nem todos expressam, externalizam a tristeza da mesma forma. Né? Mas ela precisa ocorrer de maneira verdadeira, de maneira real, para que possa ser caracterizada como um verdadeiro arrependimento. Finalmente, meus irmãos, além do componente intelectual, emocional, o verdadeiro arrependimento ele inclui também o componente da vontade, é o elemento volitivo. Né? O arrependimento verdadeiro, genuíno, ele não estará completo sem conhecimento da nossa natureza corrompida, sem experimentar esse sentimento de tristeza, mas também ele não estará completo se ele não incluir uma mudança de propósito. O rompimento, desejo de lutar contra o pecado, de termos as nossas vontades reorientadas, modificadas por Deus. Então, o verdadeiro arrependimento, ele precisa incluir necessariamente essa disposição, esse empenho para deixar o pecado e buscar a purificação. Então, ele não é apenas conhecimento, um sentimento, mas ele se manifesta necessariamente também em termos de determinação da vontade. Então, o arrependimento, para se manifestar, ele precisa conter aquela disposição de dizer: eu não quero pecar mais, eu não vou pecar mais. Basta o tempo decorrido para aquelas práticas em que nós vivíamos anteriormente. Chega, basta de oferecermos os nossos corpos, os nossos membros como instrumentos de injustiça, de impiedade e de iniquidade. Nós precisamos desenvolver esse sentimento para que possa ser caracterizado o verdadeiro arrependimento, mudança das disposições da nossa vontade. E Davi, no Salmo 51, ele revela esse componente, esse elemento volitivo. Ele demonstra esse empenho de romper com o pecado e de obter da parte de Deus uma nova disposição da sua vontade. O verso 10, ele clama: cria em mim um coração puro. O salmista deseja um coração reto, puro. Ele diz: renova dentro de mim um espírito inabalável. Espírito inabalável. Em outra tradução, dá-me uma vontade nova e firme. No verso 12, na parte B, ele diz: sustenta-me com um espírito voluntário. Ou seja, um espírito voluntarioso. Um espírito que seja disposto a ser reto. Um espírito obediente. Ele clama a Deus por um espírito
sujeito a Deus de modo que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. E finalmente, no verso 14, Davi clama: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Davi tinha sido homicida, ele havia matado a Urias, mas esse clamor dele revela que ele não quer pecar novamente, ele não quer continuar na prática dos seus pecados anteriores. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Então, arrependimento sincero, verdadeiro, genuíno, ele precisa ter esse componente volitivo relacionado à vontade. Então, deve conter essa disposição, essa determinação, esse empenho de mudança de rumo, de abandonar o pecado e seguir em outra direção em relação a Deus. Se não acontecer isso, se nós percebermos uma pessoa que revela um conhecimento, uma compreensão do que faz, que é pecado, se ela revela até tristeza, mas se ela não revela esse compromisso, essa nova disposição da sua vontade, então nós devemos concluir que ainda não ocorreu o arrependimento para a vida. Ainda não ocorreu. Porque o arrependimento para a vida, como afirmei no início, ele envolve o ser humano como um todo. Ele envolve o ser humano por inteiro. Ele inclui, então, também essa disposição, essa determinação contra o pecado. Provérbios 28, verso 13, diz assim: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa alcançará a misericórdia. É isso que está lá? Provérbios 28, 13. Mas o que confessa alcançará a misericórdia? Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas, meus irmãos, nós devemos observar, pontuar que esses elementos, esses componentes, eles não acontecem de maneira plena, com perfeição em nós. Principalmente logo no momento da nossa conversão, no início da nossa caminhada cristã. Evidentemente que a nossa compreensão acerca da nossa pecaminosidade ela é limitada, e à medida que nós avançamos na vida, na maturidade cristã, nós vamos ser levados a compreender ainda muito mais, com mais profundidade, acerca da seriedade do nosso pecado, de quão corrompido nós somos. À medida também que nós avançarmos na vida cristã, nós vamos perceber que ainda há muito motivo de arrependimento para nós. E nós vamos ainda experimentar muita tristeza, e mais tristeza, à medida que nós vamos crescendo na percepção da vontade de Deus, de quem Deus é, da sua santidade. Mas esses elementos, apesar de não ocorrerem de maneira perfeita, acabada, plena, eles precisam acontecer, de maneira real, de maneira verdadeira, eles precisam ser evidenciados de algum modo, para que nós possamos experimentar o verdadeiro arrependimento. Algumas aplicações, irmãos, perguntas, à luz do que nós meditamos hoje pela manhã. Você já reconheceu que a sua natureza é corrompida e pecaminosa? Você costuma experimentar tristeza e sofrimento pelos seus pecados? Existe algum pecado específico que você precisa confessar e deixar? Lembre da oração de Davi. Livra-me, ó Deus, dos crimes, dos pecados. Aí você completa. Qual é aquele pecado que você tem lutado? Idolatria, mentira, adultério, fornicação, maledicência. Qual é o pecado que você colocaria aí? E quarto, você já teve coragem de evangelizar uma pessoa convocando-a ao arrependimento? Lembrando que a comunicação desse último elemento, quarto,
na mensagem evangelística, é o elemento talvez mais corajoso na nossa mensagem evangélica. Porque ele implica que nós devemos fazer as 3 primeiras perguntas para os nossos ouvintes. Não é fácil, né, perguntar: você reconhece a sua natureza corrompida e pecaminosa? Talvez aqui no nosso ambiente, onde já há instrução, esclarecimento dado por Deus, seja fácil responder a essas perguntas. Mas perguntá-las, né, aos nossos ouvintes, ao homem corrompido, pecador, não é fácil. Né? Demanda coragem, mas nós temos que ter um compromisso, né, com a verdadeira mensagem do Evangelho. Né? Então, que Deus nos dê a graça de nós não corrompermos, não pregarmos de maneira capenga o Evangelho, né, que nós possamos, né, convocar os homens ao arrependimento e que nós mesmos possamos nos avaliar, se estamos arrependidos à luz desses elementos do Salmo 51. Amém? Que Deus nos abençoe.